Muito bem, meus amigos, vamos iniciando o nosso trabalho. Nós estamos no livro Cartas de uma Morta, de Maria João de Deus, psicografia do Chico. Nós vamos entrar no capítulo número 9, nos domínios das recordações. Só para lembrarmos, nós vimos anteriormente, no capítulo número 8, observações de uma alma, e aqui Maria João de Deus trazia para nós então aquelas explicações sobre ela estar próxima da família, vendo ali a influência espiritual que acontecia de um modo muito sutil, ela absorvendo algumas ideias, trazendo também ali lembranças tristes, né, que transmitia para aqueles que estavam próximos, falava sobre algumas observações a respeito do nosso planeta, que ela tinha oportunidade de ver à distância, né? Então, essas observações foram bastante valiosas para nós também. Nesse nosso capítulo 9, então, nos domínios das recordações, ela então vai trazer essas novas experiências agora, falando sobre as recordações mesmo no plano espiritual. Então ela diz assim: nos planos da erraticidade onde me encontrava, poucos eram os seres cuja mente, em toda a intensidade de suas vibrações, já havia desabrochado o domínio das lembranças relativas às existências passadas. Então, já começa para nós aqui trazendo nesse primeiro parágrafo um fato importante, né? Mostrando ali a raridade dos espíritos que, chegando no plano espiritual, conseguem abarcar aquela visão a respeito de suas experiências anteriores. Então, e também, claro, né, da experiência atual. Isso porque nós saímos daqui, do mundo físico, de um modo tão condicionado a essa personalidade, a essas experiências que nós vivemos aqui no mundo físico, que nós chegamos no mundo espiritual vivendo uma extensão daquilo que nós vivíamos aqui. E isso não é apenas com relação às nossas crenças, com relação às nossas opiniões, tendências, mas também com relação à realidade espiritual que nós vivíamos aqui. E essa realidade espiritual significa que nós estávamos tão condicionados, ou estamos ainda, né, tão condicionados a vivermos uma realidade material, que quando nós chegamos no mundo espiritual, nós continuamos ainda observando-nos e observando o mundo também a partir dessa mesma perspectiva. Então, guardemos essa palavra, guardemos essa expressão, o condicionamento. Exato, Brás. Chegamos lá, embora nós já tenhamos vivido experiências incontáveis nessas idas e vindas do mundo espiritual, vivendo ali experiências atrás de experiências, acumulando essas experiências para fazer com que nós sejamos aquilo que nós somos hoje, a somatória de todas as conquistas que nós vivemos até agora, assim como também, né, as quedas que nós que nós certamente tivemos, né, formou essa personalidade que nós temos hoje. E apesar desse movimento constante de encarnação, reencarnação e desencarnação, a nossa presença aqui no mundo físico ela é muito poderosa em termos de influência, em termos de realidade que nós vivemos. Então, chegando no mundo espiritual, é muito natural que nós continuemos ainda levando essa mesma tendência. Eu vou chegar no mundo espiritual, entre aspas, apresentando a minha identidade, contando as minhas histórias, trazendo as minhas opiniões, ou seja, eu continuo no mundo espiritual sendo aquilo que eu sou hoje, aqui no mundo físico. Mas como ela coloca para nós aqui, poucos eram os seres cuja mente, em toda a intensidade de suas vibrações, já havia desabrochado o domínio das lembranças relativas às existências passadas. Então nós vamos entender aqui mais para frente o porquê dessa dificuldade. Bom dia, Osmar. Nesses tempos imediatos do pós-mortem, repontados de impressões físicas,
as quais persistem em algumas entidades anos a fio, a vida é quase cópia da existência da personalidade terrena. E foi assim que conheci inúmeros companheiros que duvidavam dos ensinamentos dos mestres quando se referiam aos pretéritos longínquos. E alguns deles me asseveravam não poderem admitir a multiplicidade das existências da alma. Então, nesse início, quando ela coloca para nós, nos tempos imediatos do pós-mortem, ou seja, é o recém-chegado no mundo espiritual. E, ao mesmo tempo, nós colocamos também que muitas vezes nós temos anos a fio com essa mesma crença. Basta a gente lembrar que essa mesma dificuldade que nós temos hoje, como encarnados, influenciados pelo corpo físico, vivenciando o esquecimento do passado, necessário para todos nós, para que nós tenhamos liberdade de ação, para essas novas conquistas nessa nova existência, nessa nova reencarnação, a mesma dificuldade que nós temos hoje de tentar lembrar quem nós somos é uma expressão, né? Porque na verdade nós somos aquilo que nós somos. Mas qual foi a experiência que nós vivenciamos? Porque nós temos essa pergunta clássica, né? Eu queria saber quem eu fui numa existência passada. Na verdade, eu fui eu mesmo, apenas vivenciando experiências diferentes. Então, essa mesma dificuldade que nós temos de acessar nossas memórias passadas, no plano espiritual também isso acontece. Já não mais pela influência da matéria, mas simplesmente por uma questão de fixação e condicionamento dos nossos pensamentos. E ela coloca para nós aqui a dúvida que muitos espíritos apresentavam, apesar dos ensinamentos trazidos pelos espíritos. Porque nós podemos pensar hoje, imaginemos a seguinte situação. Hoje nós vivemos uma determinada experiência de natureza provatória e ou expiatória, e a gente vai ter como resposta, dentro daquilo que a doutrina espírita traz para nós, assim como também outras filosofias aqui no nosso mundo, como é o caso, por exemplo, do hinduísmo, que vê a reencarnação como uma realidade, a Umbanda, que também vê a reencarnação como uma realidade, e outras filosofias, como é o caso também do budismo. Então, quando é colocado para nós, olha, a experiência que você está vivendo hoje é uma consequência dos seus atos do passado. E aí eu vou dizer, bom, mas eu não me lembro o que eu fiz no passado. Como é que eu posso dizer que essa realidade que eu estou vivendo agora é uma consequência de algo que eu não lembro? Se eu não lembro, portanto, a princípio não existe. Eu posso até querer acreditar, como eu posso acreditar em vida alienígena, como eu posso acreditar em divindades, como eu posso acreditar numa realidade paralela, é tudo uma questão de crença. Então, na verdade, nós vamos construindo esse raciocínio a partir daquela crença racional que o Espiritismo traz para nós. Nós vamos, então, fazendo ali um raciocínio, entendendo a lógica desse processo, e aí, então, nós vamos aceitando. Mas a aceitação não se transforma para nós numa convicção. Tanto é assim que, se isso fosse uma convicção, hoje nós seríamos absolutamente santos aqui nessa nossa reencarnação, porque nós temos convicção de que tudo aquilo que nós vivemos agora vai repercutir no futuro. Então eu vou fazer tudo absolutamente certo agora, eu não vou ter problema com ninguém, não vou ter problema com a minha consciência, não vou escolher erradas as minhas atitudes, porque eu tenho convicção que o futuro vai me trazer essa consequência. Então, ou eu tenho consequência do passado, tenho consciência do meu passado e do meu futuro, ou é simplesmente uma questão de crença. Então, essa mesma dificuldade que nós temos hoje de construir esse raciocínio pelo fato de nós não nos lembrarmos, pois, portanto, é uma fé raciocinada, ela continua sendo uma fé, só que uma fé embasada numa linha de raciocínio que me permite ter ali uma segurança maior naquilo que eu acredito, e não simplesmente numa fé cega. Essa mesma dificuldade que nós temos agora, nós vamos encontrar no mundo espiritual, conforme a Maria João de Deus traz para nós. Porque quantos espíritos vão dizer, na minha encarnação passada, já que eles estão desencarnados, eu vivi tal situação, e essa tal situação me disseram que foi porque numa existência passada eu cometi tal ato. Mas eu não me lembro, como é que eu posso ter certeza?
Porque não basta simplesmente estar desencarnado. É uma questão de adaptação no mundo espiritual. Vocês se lembram daqueles passos, né, que nós colocamos? Então o espírito recém-desencarnado, inicialmente, ele passa por um processo de perturbação. Onde estou, quem sou eu, o que aconteceu. Depois vem aquele processo de adaptação, quando ele começa a compreender a sua nova realidade, começa a vivenciar as potencialidades do espírito. E depois então vem a fase de desenvolvimento. Quando então ele começa de fato a se desenvolver em termos intelectuais, em termos morais, porque todas as etapas anteriores já foram então superadas. Mas esse processo nessas etapas, nós podemos dizer que ela é muito prolongada, é muito longa para muitos espíritos. Tanto que nós temos assim, né, nos relatos que são trazidos para nós, por exemplo, nós vimos no livro Libertação, quando André Luiz fala para nós, então, de Gregório. Gregório, ele foi uma entidade religiosa aqui no mundo físico. Depois da sua desencarnação, ele alcançou aquele grau de endurecimento e ele mantinha aquela personalidade. Ele continuava sendo ali um homem perverso, um homem duro, que foi ali que houve a necessidade da intervenção da sua mãe para que ele fosse ajudado, e de fato ele foi. Mas ele chegava no mundo espiritual mantendo as mesmas características que ele tinha. E aquilo aconteceu há séculos. E dentre outras situações que nós vamos encontrando relatadas pelos espíritos. Espíritos, inclusive, com experiências milenares. Eu me lembro que eu fui um soldado romano na época de Jesus. A única lembrança que ele tem é essa. E ele, como desencarnado, ele vai dizer, a única coisa que eu sei que eu fui foi essa personalidade, não consigo ir além disso. Exatamente por causa dessa grande dificuldade. Primeiro ele tem que modificar as suas convicções, para depois então ele começar a acessar suas memórias dentro de sua utilidade, dentro da necessidade. E ela continua para nós aqui, vamos lá. Então ela disse, né, que em alguns deles me asseveravam não poderem admitir a multiplicidade das existências da alma. Semelhantes crenças eram um atestado da ignorância de quantos as abrigavam, pois, como nos planos terrestres, ou nas regiões que vos são ainda imponderáveis, a natureza não dá saltos. Então, tanto no plano físico como em outros planos, a natureza não dá salto. Tudo vai acontecendo gradualmente, de acordo com a evolução, de acordo com as conquistas do espírito. A Angelina colocou para nós, né, só prestar atenção ao nosso presente, saberemos quem fomos. Né? Eu levei uma resposta dessa, Angelina, há muitos anos, né, que eu sempre dizia, né, eu tinha curiosidade de saber como foi a minha existência passada. E a pessoa para quem eu disse isso falou assim, é só você analisar suas tendências de hoje que você vai saber. Mas é claro, né, a gente queria ver um filme, né, numa tela grande, contando as histórias, vendo ali onde eu estava, com que roupa, aquela coisa toda. Ou seja, é ainda aquela curiosidade bem imatura, aquela curiosidade bem infantil, típica da nossa natureza. Porque vale muito mais, é muito mais importante não saber onde, nem quando, nem com quem. O importante é saber como foi essa existência passada, para que eu possa ter uma ideia da minha existência atual e a partir daí fazer um planejamento futuro. Porque na verdade nós estamos planejando a nossa existência futura. Da mesma forma que nós vamos planejar uma viagem, onde você faz ali as suas economias, faz uma pesquisa para você ver o itinerário e tudo mais, a mesma coisa acontece no futuro. No nosso futuro espiritual, nós estamos também fazendo aqui a nossa poupança. A pergunta é, o que exatamente nós estamos acumulando? Nós estamos acumulando benefícios ou malefícios? Nós estamos estagnados ou estamos nos desenvolvendo? É tudo isso que será ali, né, a nossa bagagem nessa existência futura. Depois continua para nós aqui. Naquele ambiente misturavam-se os protestantes, os católicos, os professos de outras seitas, inclusive espíritos que militam nas hostes do materialismo mais avançado na superfície da Terra, e se aquelas falanges de almas não eram más, também não eram perfeitas.
Não discutiam acaloradamente, mas cada uma preferia guardar os seus pontos de vista em matéria religiosa, acariciados durante a vida inteira pela mais estranha devoção. Então, vemos aqui no mundo espiritual um livro interessante que traz para nós uma visão dessa diversidade no mundo espiritual de um modo mais assim, fácil da gente compreender. É um livro interessante chamado Bate-Papo com o Além. Ele é uma psicografia através da Zíbia Gasparito, e ele tem como autoria espiritual o Silveira Sampaio. O Silveira Sampaio, ele foi um repórter, apresentador aqui, né, no Brasil, e aí então ele desencarnou e ele continuou no mundo espiritual fazendo aquele papel de repórter. Então nesse bate-papo com o Além, ele vai contando, né, como se ele estivesse ali num ambiente, numa colônia, como se estivesse não, ele estava numa colônia, e ele começava a entrevistar as pessoas. E cada uma ali contando a sua história. Era uma mãe que chorava, era um político que continuava ainda fazendo os seus discursos, era o outro que fazia tal coisa. É um livro bem interessante, bem curioso, que mostra para nós ainda as crenças, a forma como essas crenças são ainda têm raízes tão profundas ainda na nossa personalidade. Bom dia, Didima. E aqui, então, como ela coloca para nós, ela traz aqui como destaque principal as características religiosas de cada desencarnado. Porque nós poderíamos colocar com relação a tendências, com relação a ideologias e tudo mais, né? Mas aqui ela focou na questão da religiosidade de cada um. Isso porque quando nós falamos em espíritos e quando nós falamos em ideia de reencarnação, de certa forma, nós falamos também, né, a respeito das escolas religiosas. Porque, a princípio, para nós, o espírito é um elemento do domínio das religiões. O dia em que o espírito for um domínio do conhecimento humano, da filosofia, da ciência, aí sim nós teremos uma interpretação melhor. Mas, por enquanto, o espírito é um domínio das religiões. Quando eu falo em espírito, eu já pergunto, qual é a sua religião? Então, por isso que nós estamos ainda restritos a crenças, a dogmas, a hierarquias, a rituais, práticas, etc. Então, o que ela coloca para nós aqui é que ela percebia naquele ambiente, porque ela era católica, só para a gente lembrar, né? Então, protestantes, e aqui nesse caso ela fala de protestantes do início do século XX, do final do século XIX. Então, eram protestantes diferentes da atualidade. Hoje nós tivemos uma mudança significativa na forma em que se professa as religiões. Os católicos do início do século XX são diferentes dos católicos do início do século XXI. São mais flexíveis, né? Tem ali a mudança na sociedade, na nossa cultura, né? Nesse caso, por exemplo, né, Marion, dos protestantes do luteranismo, né, os protestantes do anglicanismo, protestantes também do presbiterianismo, né, que nesse caso era da igreja, qual é aquela igreja? Me esqueci o nome dela agora, né, da terceira igreja que teve ali da reforma religiosa, era me esqueci o nome agora. Mas nós tínhamos ali então essas três igrejas, né? Mas de um modo geral a gente via ali que esses protestantes, eles eram muito mais radicais nas suas tendências, assim como também a própria igreja. Lembrando que nós estávamos ali no final da Inquisição da Igreja Católica. Mas enfim, a ideia é professos de outras seitas, como ela coloca para nós também aqui, né? E também aqueles que eram ligados, militantes do materialismo. E aqui é uma situação curiosa, porque os religiosos, de um modo geral, eles vão ao mundo espiritual, eles podem até ficar surpresos com o que vão encontrar, mas eles acreditavam na existência, na continuidade da vida após a morte física. No caso dos materialistas, é a grande surpresa, peraí, mas eu continuo existindo. Mas o que ela coloca para nós é que mesmo naqueles em que essa ideia do materialismo era predominante, chegando no mundo espiritual, ele ficava surpreso em continuar vivo, mas ele continuava não acreditando, por exemplo, eu não acredito em Deus, eu não acredito em reencarnação, eu não acredito nisso, não acredito naquilo, mas você está vivo. Pois é, eu estou vivo.
Ok, fiquei surpreso, mas não significa que eu me ver aqui no mundo físico, não significa que eu vou acreditar nos outros elementos que dizem respeito às religiões. Bom dia, mãe. Então é o que ela coloca para nós aqui. Depois aqui, a revelação decisiva para os religiosos e ateus. É verdade que nós, os católicos, não encontráramos o purgatório e os seus instrumentos de suplício depurador, nem o inferno e as suas tenazes demoníacas, ou o paraíso lotado de anjos e virgens. Os protestantes de certas escolas reconheceram-se despertos, sem o sono em que se diz estarem mergulhados os mortos à espera do juízo final. Então aqui são duas linhas, duas linhas filosóficas que ela apresenta para nós. A dos católicos, onde você tem céu, inferno e purgatório. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno de acordo com o merecimento, ou você vai para o purgatório aguardando ali o juízo final. Nesse caso aqui, os suplícios, os instrumentos de suplício depurador, o inferno e as tenazes demoníacas, ou mesmo também o paraíso. Então, são elementos dos dogmas católicos, assim como também dos protestantes, mas aqui para algumas linhas protestantes, principalmente daquela época, quando você então morria, o espírito então ficaria adormecido, aguardando o juízo final, onde as almas seriam arrebatadas, onde os mortos se levantarão. Vocês já viram essa passagem no Apocalipse, lá do Novo Testamento, no livro das Revelações. Então, para muitos, essas ideias continuam muito vivas, apesar da surpresa de não encontrar essa realidade que tanto esperavam. Embora para muitos espíritos, porque nesse caso aqui, Maria João de Deus ela relata para nós um ambiente onde ela se encontrava, que era um ambiente relativamente tranquilo para esses espíritos. Não falamos aqui como, por exemplo, André Luiz, quando ele conta no início do seu livro, do umbral, aqueles espíritos gemendo, sofrendo, se arrastando, maltrapilhos, sofrendo todo tipo de sofrimento moral, passando por todo tipo de sofrimento moral após a desencarnação. Aqui eram espíritos que aparentemente estavam ali num ambiente estável, num ambiente tranquilo, embora surpresos por causa das suas crenças. E ela continua. Nós, os religiosos, não acharemos os que nos prometiam as nossas igrejas, como os ateus não encontrarão o nada em que acreditaram. A posição de todos, porém, nesse assunto, era de expectativa, segundo presumi, e cada qual se escorava nas suas interpretações pessoais, à espera de que os acontecimentos corroborassem as suas desconfianças. Então, essa expectativa que nós colocamos aqui, como por exemplo, dizem que Deus existe. Bom, eu não vejo Deus, porque primeiro a minha crença mostra um Deus diferente, mostra que eu não tenho acesso a Deus, portanto, se Deus existe, vou esperar ele aparecer. Falam da reencarnação. Eu não lembro da reencarnação, mas se disseram, então eu vou ficar na expectativa de que existe reencarnação. Então, ou seja, tudo aquilo que nós criamos em termos de imagens da nossa realidade espiritual, nós não vamos encontrar de imediato. Ficaremos na expectativa, assim como nós espíritas também ficaremos. Porque nós vamos chegar no mundo espiritual levando todo esse conhecimento que nós adquirimos a partir dos nossos estudos, conhecimentos que foram incompletos, por um lado, conhecimentos que foram equivocados por outros, porque nós fazemos a nossa interpretação a respeito do mundo espiritual a partir da nossa perspectiva, do nosso ponto de vista. Então, muito daquilo que nós podemos tratar, por exemplo, aqui nos nossos estudos, podem ser interpretações equivocadas que nós fazemos. Não é intencional, mas é de acordo com a limitação que nós temos de entender aquilo que para nós ainda é abstrato. Então, um espírito, por exemplo, psicografa um livro, traz para nós aqui uma ideia do mundo espiritual e cada um de nós vai aí instigar a nossa imaginação
para tentar criar uma imagem do mundo espiritual a partir daquela leitura. E aí chegaremos no mundo espiritual absolutamente deslumbrados ou impressionados ou assustados com essa realidade que nós vamos encontrar, muito diferente daquela que nós imaginávamos. Então não pensemos que nós espíritas, que temos afinidades com o espiritismo, chegaremos no mundo espiritual como se nós estivéssemos voltando para casa com a maior tranquilidade. Também teremos ali os nossos momentos de surpresa. A diferença é que nós temos ali uma ideia muito mais clara do mundo espiritual e as nossas concepções são muito mais flexíveis. É muito fácil para nós mudarmos as nossas ideias. Porque nós já vamos com essa predisposição de encontrar um mundo espiritual estruturado, dinâmico, diverso, com vários tipos de atividades acontecendo. Então a gente só vai simplesmente ficar deslumbrado pela surpresa de encontrar isso na prática. Mas as ideias já estão elaboradas de um modo geral. Porque nós já tivemos oportunidade, para quem se lembra, né, de alguns grupos aqui no Pautal, ou mesmo em centros espíritas, em que se tem uma visão muito radical a respeito do espiritismo. Aquela ideia, por exemplo, de que o indivíduo, depois que ele desencarna, ele vai para o espaço, esse espaço. E eram pessoas que usavam discursos, né, Brasa? Aqueles discursos inflamados, aquelas frases bonitas, aquelas palavras complexas, para dizer que o espírito ia para o mundo espiritual e ficava no espaço, e que essa história de colônias espirituais é tudo balela. Dizia, por exemplo, assim, não, André Luiz é um espírito muito materializado, por isso que ele disse que nosso lar tem prédio, tem cama, tem casa. Porque, na verdade, o espírito desmaterializado ele vai para o espaço. E essa é a palavra utilizada, espaço. Mas o que tem nesse espaço? Ele está flutuando como se fosse um astronauta? Não, ele vai para o espaço. E isso nós encontramos centros espíritas que trazem essas ideias, em que obras de André Luiz, por exemplo, são inadmissíveis. São aquelas instituições que trazem, por exemplo, apenas livros de Kardec. E como Kardec não trata dessas questões, ele trouxe para nós ali 2 ou 3 citações falando sobre estruturas do mundo espiritual. Portanto, o mundo espiritual não existe estrutura. Quem fala sobre isso é um espírito ainda materializado. Então, olha só, dentro do meio espírita nós encontramos ainda essas divergências. E aí, então, esses mesmos espíritas chegarão no mundo espiritual e ficarão ali suspensos no espaço, simplesmente porque eles não conseguem mudar suas ideias. Então, aqui Maria João de Deus, ela traz para nós essa visão, e gentilmente ela não menciona aqui os espíritas, né, porque parece que os espíritas estão livres dessas mesmas dificuldades de aceitar essa nova realidade. E aí nós vemos que isso é muito mais fácil do que nós imaginamos. Portanto, o que ela coloca para nós é, primeiro, né, dizendo aqui que era uma questão, então, de expectativa. Tentando, então, aguardar os acontecimentos e aguardar as novidades. Então, essa é uma postura comum que ela trouxe para nós dentro daquele grupo. O Brás colocou, né, um dia eu falei sobre espíritos que ficam presos intraterreno e levei uma bronca. Pois é, ainda tem essas, né? Então assim, como eu coloquei para vocês, cada um de nós tem uma visão do mundo espiritual. Embora todos nós leiamos os mesmos textos, embora todos nós, de certa forma, concordemos com alguns apontamentos dos espíritos, interiormente, na nossa imaginação, na nossa mente, nós criamos o nosso mundo espiritual a partir do nosso ponto de vista. De certa forma, a gente vai colocar, por exemplo, a colônia Nosso Lar, que o espírito Alfredo, vocês se lembram que nós estudamos, né? Ele trouxe algumas psicografias através ali de um grupo espírita aqui de São Paulo que o Alamar Regis acabou divulgando. O espírito Alfredo perguntaram para ele assim, você conhece Nosso Lar? Ele falou, não. E causou aquela surpresa geral, como você não conhece Nosso Lar? Como se Nosso Lar fosse a Disneylândia, né? Todo mundo tem que ir, todo mundo tem que conhecer. Ele falou assim, não conheço. O mundo espiritual tem tantas e tantas colônias, tantas e tantas comunidades, que você vive naquela comunidade de acordo com a sua afinidade. Se você quer ser um turista para visitar Nosso Lar e dizer, eu fui Nosso Lar e tirei foto na frente do ministério, não sei das quantas. Você pode até fazer isso, mas cada espírito está vinculado com uma instituição.
E o nosso lar ele só se tornou mais popular pelo fato de André Luiz trazer para nós toda aquela descrição. Mas e se André Luiz não tivesse aparecido? Nós teríamos outros espíritos falando sobre os seus grupos, sobre as suas colônias. Quer dizer, então, que uma pessoa que vive na Europa, obrigatoriamente, um espírito que está na Europa, obrigatoriamente ele tem que conhecer nosso lar? Não. Ele vai conhecer a colônia que diz respeito a ele. Portanto, né, o nosso lar ele não é um point turístico do mundo espiritual. Ele não é a capital do mundo espiritual. Ele é simplesmente mais uma colônia, onde espíritos, naquela condição que nós já estudamos, espíritos ainda que trazem seus sofrimentos, espíritos que trazem suas dificuldades, uma colônia muito mais próxima aqui do nosso planeta do que nós imaginamos, ela é simplesmente famosa pela literatura. Então, tudo isso que nós colocamos agora, falando a respeito dessas nossas interpretações pessoais, acaba sendo o quê? Né, o resultado das ideias que nós vamos construindo a partir das nossas crenças e convicções. Mas ela continua. Né, a Angelina colocou aqui embaixo, né, de acordo com o nosso merecimento, a escolha é nossa, né, umbral, né, ou o mundo espiritual melhor. Vai a partir daquilo que nós construímos. A ignorância de que dávamos testemunho com as nossas dúvidas em face daquilo que os pregoeiros da verdade nos vinham ensinar, era oriunda de nossa persistência no atraso espiritual, infessos a toda a ideia nova e arraigados em concepções que precisávamos banir para sempre, em benefício do nosso progresso. Então, o que ela fala nesse trecho é a respeito dessas crenças, por exemplo, negando a reencarnação. Mas nós temos ali várias outras crenças que trariam para nós também, seriam obstáculos para o nosso entendimento e para a nossa adaptação no mundo espiritual. Mais uma vez, trazendo isso para a nossa realidade hoje, inclusive para nós espíritas também. Não pensemos que nós espíritas, como eu falei para vocês, chegaremos no mundo espiritual com passaporte dourado, tendo acesso a tudo, sabendo de tudo. Teremos muito mais surpresas do que nós imaginamos. Dudu trouxe para nós, né, muito do que foi mostrado também seguiu um pensamento do que foi mostrado no livro. Mas muito do que foi mostrado será a interpretação de cada um que viu e leu no livro, né? Digo filme e livro, sim. Então, até mesmo, né, no caso, nós construímos, que eu ia exatamente comentar sobre isso, que a ideia de nosso lar que nós temos hoje é um resultado daquilo que Ergorina Cunha, que ela fez a psicopictografia de nosso lar, naquele livro Cidade do Além, e baseado nessa Cidade do Além, utilizando ali toda a parte de efeitos especiais e de computação gráfica, fizeram o filme com aquele cenário. Então hoje, quando nós pensamos em nosso lar, a primeira imagem que vem para nós é exatamente a imagem do filme, que é o mais próximo. Então, assim, acabou meio que uniformizando o nosso modo de pensar a respeito daquela colônia. Aí nós vamos ter uma surpresa muito grande, nós vamos para outra colônia. Aí zerou toda a nossa imaginação. Tudo que eu imaginava do mundo espiritual ficou diferente. Então acaba sendo exatamente o resultado dessa construção mental a partir das nossas crenças. E tem uma parte interessante também que Raul Teixeira, numa palestra, ele fala sobre o céu e o inferno na visão espírita. Aí ele falou para nós assim que nós, levando ainda essas concepções de céu e inferno, embora nós espíritas, nós aí como espíritas, ele falou que nós transferimos, que nosso lar virou o céu e o umbral virou o inferno. E nós continuamos ainda mantendo essas mesmas ideias. Nossa, não vejo a hora de ir para nosso lar. Para nosso lar, você não tem ambições melhores, não? Para você ir para uma colônia mais elevada, para uma colônia muito mais depurada, do que nosso lar num ambiente tão próximo do nosso planeta? Porque acabou virando realmente o céu para todos nós. Olha só como as crenças e concepções que nós temos, como elas são poderosas e como elas mexem com a nossa imaginação. A Angelina colocou, também temos uma ideia quando nos projetamos, né? A mesma coisa, só que nesse caso essas projeções elas acabam não ficando muito bem impressas na nossa memória,
Então a gente acaba não tendo ali aquela certeza, né? Mas é uma viagem que a gente faz, é uma experiência que a gente começa a criar também ali uma imagem mais próxima da realidade, né? Muito do que foi levado no filme também não era só para os espíritas, e sim outras religiões que lá foram ver o que era o nosso lar, né? Reencarnação e outras coisas mais. Então também, né, era aquela história, né, que, como o Dr. Bezerra de Menezes comenta, né, que os espíritos, então, para poder trazer para nós um pouco dessa realidade do mundo espiritual, com todos esses conceitos, né, de continuidade da vida, de influência espiritual, de reencarnação e outros conceitos, então o Dr. Bezerra de Menezes, através da Dona Ivone, ele dizia que os espíritos então adotaram uma nova estratégia, que era a estratégia de romancear esses conceitos. Então, o que era para nós dizer que a reencarnação é parte de uma lei natural, foi necessário nós criarmos uma história romântica para falar sobre a reencarnação. Foi necessário nós falarmos de uma história romântica ou de uma história assustadora do mundo espiritual, seja de uma colônia, seja de um posto de socorro, seja num ambiente umbralino, para que a gente pudesse, através do entretenimento, assimilar esses conceitos. Sendo que Kardec, através dos espíritos da codificação, vieram com objetividade dizendo que o mundo espiritual funciona dessa forma, daquela forma, de outra forma. E como nós tivemos dificuldades para aceitar, para assimilar tudo isso, começaram então a trazer as flores, né? E foi um bom começo. Trouxe ali a grande base para todos nós, e a partir dessa base, quando veio aqui para o Brasil, nós acabamos, Brasil e para o mundo de modo geral, né? Nós acabamos tendo essa dificuldade, e os espíritos então adotaram uma nova estratégia. Já que nós não estamos assimilando bem as coisas, vamos facilitar. Né? Vamos colocar alguns confeitos em cima, porque assim a gente fica mais interessado nessa massa, nesse miolo. Né? Então aqui, por isso que Dona Ivone, ela traz Maria João de Deus, ela traz para nós exatamente isso, nessa persistência que nós temos nesse atraso espiritual, que diz respeito não apenas à realidade, ao mundo dos espíritos no plano espiritual, mas nós aqui também. Porque a nossa educação espiritual, ela é contínua, independente do plano. Mas como nós nós nos aproximamos daquelas religiões que são para nós, que trazem para nós um conforto, nós temos uma afinidade maior, a gente simplesmente se acomoda, sem se preocupar com a evolução de nossas próprias crenças. Osmar lembrou aqui a novela Viagem, mostrou a vida espiritual de maneira mais suave. E até mesmo, né, a Viagem, ela é baseada em um dos livros do Chico, né, Osmar? Então a gente vê que esse também foi ali um grande impulso que a doutrina espírita acabou ganhando com essa novela, porque ela foi um grande sucesso, ela acabou chegando em muitos e muitos lares, e aquela sementinha daqueles conceitos de um processo obsessivo, de uma reencarnação, de reencontros de almas, de continuidade na vida, da continuidade da vida no mundo espiritual, isso tudo acabou sendo semeado na mente de muitas pessoas. E bastava apenas agora você cultivar aquela semente para que ela pudesse dar os frutos. E esse cultivo vem através de estudos, vem através de exemplos e tudo mais. E depois ela finaliza. Essa resistência obstava a necessária amplitude de estado vibratório do nosso espírito para que nele desabrochassem as recordações adormecidas. É assim que justifico a ignorância e a vida com respeito ao passado. Então ela trouxe para nós aqui esse ponto de vista, mostrando exatamente que essa nossa resistência, essa nossa imaturidade espiritual, essa nossa dificuldade em assimilar esses novos conceitos e as nossas próprias crenças também. Lembrando que quando nós falamos em crenças, em religiosidade, nós falamos de uma força muito poderosa que nos envolve. Tanto é assim que nós encontramos aqueles envolvidos em suas crenças que são capazes de matar ou morrer por elas. Então é uma força muito poderosa que nós não podemos desconsiderar. E quando essa força poderosa traz para nós uma visão do mundo espiritual, ela acaba se tornando para nós a única realidade. Embora com o passar do tempo a gente vá mudando também esses nossos conceitos.
A necessidade de difusão das verdades espirituais. O Brás colocou, né, na época da viagem, muitas pessoas vinham me perguntar se fazia sentido. Não apenas a viagem, né, Brás, mas a gente pega o filme Ghost, o filme Amor Além da Vida, e outros filmes também que começaram a trazer uma visão do mundo espiritual. Eu mesmo, na época em que eu assistia um desses filmes, né, cheguei a perguntar para um colega como é que ele entendia aquilo, se ele entendia como uma realidade, porque os filmes trazem ali as suas visões, né? Filmes como os outros, vocês se lembram, né? Nesse caso já era um filme mais considerado de terror, de suspense, mas mostra o mundo espiritual também aquilo dentro daquela realidade. Então filmes românticos, filmes de comédia, filmes de terror, que mostram o mundo espiritual de várias formas. E continuam mostrando, basta a gente lembrar, por exemplo, os filmes que nós temos hoje falando sobre demônios e obsessões. Para quem teve a oportunidade e a infelicidade, como eu tive, de assistir àquele filme chamado A Freira, que mostrava ali um fantasma terrível de uma freira que estava saindo do inferno, mostrava aquilo para quem assiste ver o mundo espiritual daquela forma. Parecia muito com aquela freira que a dona Ivone comentou no livro Recordações da Mediunidade, que deu um susto nela, né, que ela quis dar uma de aventureira, né, nos seus desdobramentos, e acabou levando um susto. Então, religiosos e não religiosos do mundo espiritual, isso acaba também formando para nós uma imagem daquele ambiente. Vamos em frente. A necessidade de difusão das verdades espirituais. Através dessas palavras reconhecereis como se faz preciso a difusão das verdades espiritualistas no mundo. Só elas servem de base a todos os edifícios religiosos, escoimando a mente de fardos perigosos. Aqui praticamente que nós conversamos agora há pouco, né? O que ela fala para nós aqui é a importância de fazermos uma divulgação dessas verdades espirituais de uma forma ativa, de uma forma massiva, inclusive, né, levando em consideração a resposta que Kardec recebeu dos Espíritos, lá no Livro dos Espíritos, a nossa grande base, quando ele falava sobre a lei do progresso. E ele perguntava de que forma que o Espiritismo pode contribuir para o progresso do mundo. E a resposta dos Espíritos, algo mais ou menos, que seria reformando as nossas instituições. Já falamos várias vezes sobre isso, né? E essa reforma das instituições significa o nosso comércio, a nossa justiça, a nossa política, a nossa ciência, a nossa administração, as nossas escolas filosóficas e também as nossas religiões. Quando todas essas instituições e outras mais passarem a se conduzirem e a se sustentarem nessas verdades espirituais, nós teremos uma modificação radical no nosso mundo. Certamente alcançaremos a condição de um mundo regenerado. Nós pegamos nos nossos tribunais, por exemplo, em que as nossas leis não serão leis humanas, mas se aproximarão cada vez mais das leis divinas. A nossa ciência não será materialista, mas ela levará também em consideração a realidade do espírito. As nossas religiões, que deixarão de ser dogmáticas, e pensando em se tornar, as instituições, né, religiosas, pensando em se tornarem intermediárias entre o homem e Deus, e passarem a serem escolas do espírito de fato, aí sim nós teremos uma reforma no mundo. Mas o que Maria João de Deus ela coloca para nós é a importância de um espírito que desencarna, bem educado e sustentado nessas verdades espirituais, a diferença que é para ele quando ele chega no mundo espiritual. Porque é então que ele vai precisar de uma adaptação, porque os conceitos já estão bem embasados em sua mente. Agora, quando o espírito chega com o espírito de negação, aí então ele tem maior dificuldade, porque por mais clara que seja essa realidade, e por mais verdadeiras que sejam essas verdades, ele nega, porque ele passou uma existência inteira, numa última encarnação, acreditando nessas ideias, ainda muito ligadas às fantasias que nós trazemos do mundo espiritual. Angelina trouxe para nós, quando alguns irmãos descrevem como acontece o intercâmbio nos fluidos, existem grupos que ajudam em uma dimensão, onde espíritos estão em um grau maior e outros em lugares mais próximos à Terra,
e outros que transmitem aos nossos pensamentos, para as energias chegarem até os pacientes. Então existe uma grande cadeia de transmissão desses fluidos, né? Então isso mostra para nós que também essa simplicidade que nós acreditamos do mundo espiritual, na verdade, quando a gente vai então se aprofundando e vai desdobrando esses ensinamentos, a gente vê o quão complexo é. Mais ou menos aquilo que eu tinha comentado com vocês anteriormente. Quando nós temos então ali, né, um espírito que a ideia da morte para nós hoje, para a maioria das religiões é você morre e vai para o céu, para o inferno. Quando a gente começa a estudar doutrinariamente, a gente vai dizer que o espírito então, ele tem o perispírito vai se desprendendo, a consciência do espírito começa então a trazer para eles o resultado daquilo que ele viveu na sua realidade. Ele vai ter uma afinidade no plano espiritual. Então a ideia de você morreu e vai para o céu acaba mudando completamente. Exatamente porque a gente vai detalhando cada vez mais esses entendimentos. E continua. Ela coloca então para nós aqui a importância, né, da difusão dessas verdades espirituais. E nessa verdade espiritual é exatamente ali o processo de educação de cada um de nós, mas essa educação embasada nessas verdades, ou pelo menos naquilo que é o mais próximo delas. E não simplesmente de acordo com a forma como os homens construíram as suas crenças. Que basta a gente ver nesses últimos séculos todas as instituições que foram surgindo a partir de iniciativas humanas, embora com inspiração do mundo espiritual, de que forma que nós nos desvirtuamos e nos distanciamos dessa realidade. Porque se apegavam muito mais como intermediárias entre o homem e o céu, fazendo com que as religiões se tornassem instituições poderosas, instituições muito mais temporais do que espirituais. A expressão temporal significa ligada à realidade material, realidade humana. Então tudo isso mostra para nós o quão distantes nós nos tornamos. E a importância de nós começarmos então a reorganizar essas novas ideias e nos aproximarmos cada vez mais dessas verdades. Mas nós ficamos ainda naqueles debates. Quem exatamente pode trazer essa verdade? É o Espiritismo que é o dono da verdade? São as demais instituições? E aí então a gente vai trazer o grande legado que Kardec deixou para todos nós, que é exatamente a nossa fé raciocinada. Qualquer religião que se desenvolver e que se sustentar numa fé racional, ela será capaz de se aproximar dessa verdade. Mas para isso ainda nós temos muito que amadurecer intelectualmente e também espiritualmente. Mas toda grande jornada começa com o primeiro passo, como lembra Gandhi. Vamos em frente. Habituada a acatar incondicionalmente os ensinamentos da Igreja, lembrando que ela fala aqui da Igreja especificamente pelo fato dela ter sido católica, né? Então ela fala dela própria. Habituada a acatar incondicionalmente os ensinamentos da Igreja, mantinha também as minhas vacilações quanto à crença nas existências passadas. Então ela continuava também tendo essas dúvidas. Eu era católica, cheguei no mundo espiritual, tive ali os meus momentos de surpresa, ouvi ali, né, a preleção, né, dos instrutores espirituais falando sobre vidas passadas, existências passadas na verdade, né? Essa expressão vidas passadas ela é equivocada porque nós temos uma única vida. Então eu não tenho vida futura nem vida passada, eu tenho a minha vida. E dentro dessa minha vida eu vou então vivendo experiências diversas durante essas minhas encarnações e desencarnações. Então, quando ela chega no mundo espiritual, ela começa a ouvir essas explicações falando sobre lei de causa e efeito, sobre provas e expiações, que o espírito tem existências anteriores que acabam depois repercutindo em suas existências futuras, e ela chega no mundo espiritual sem se lembrar de nada. Exatamente aquilo, a sua mente ainda condicionada às suas crenças e ainda aquela condição de espírito ainda materializada, embora ela já demonstrasse para nós as suas virtudes, como a gente já conversou. E ela coloca, por que não me lembrava delas, já que não possuía mais o corpo terreno? Já que a morte me havia arrebatado dos planos materiais,
Era natural que não tivesse justificativa aquele esquecimento. Entretanto, todos os mentores espirituais que nos dirigiam discorriam sobre o nosso pretérito longínquo, falavam dos compromissos a resgatar, das dívidas penosas, das lutas necessárias ao nosso desenvolvimento. Intrigada com esses problemas, procurei, como sempre fiz, apelar para as almas beneméritas que nos guiavam em nossa ignorância. Um desses mestres explicou-me: a descrença e a hesitação de que vos achais possuída é ainda questão das ideias reflexas, das quais só o tempo, aliado ao bom desejo, vos poderá despojar. A vossa mente é quase a mesma que no mundo vos caracterizava. É preciso meditar muito sobre essa condição, porque as impressões que trouxestes podem perdurar por largo tempo, caso não desejeis com sinceridade evitar essa ignorância e cegueira espirituais. Então, essas orientações que chegaram para ela, né, desse amigo espiritual, mostrando exatamente ali que a importância, né, dela mesma fazer ali as suas reflexões a respeito dessa realidade do mundo espiritual. Nosso amigo Júlio de Assis trouxe para nós uma mensagem. Muito obrigado, Júlio, seja bem-vindo. Diz aqui para nós: obrigado, Dudu. Irmãos amados, queridos, trazemos na nossa vivência de terras desconhecidas muitas histórias que não serão contadas e desenhadas em suas memórias. O tempo pretérito são indagações e ensinamentos disponíveis para cada retorno à vida presencial no seu momento, na sua terra e moradia. A lição que trazemos nesse momento é a vontade de perceber que a leitura errada de ontem não será a mesma leitura dos dias de hoje e dos seus dias futuros. Portanto, irmãos queridos, tenham na bagagem de hoje as melhores condições de abertura para a sua melhor evolução, trazendo nesse seu pacote de vida atual o melhor aprendizado que esquecido na memória ficou, mas que as tendências, com certeza, estarão latentes em seu corpo espiritual. Mostra o que veio agora. Esqueça o que foi ontem a ti, pois a vontade de crescer sua é tão grande, tão inimaginável, que tu ainda não percebe ao que veio. Toda a alegria de viver e os sofrimentos do não querer vieram e estão aí para a sua melhora íntima. E só através da sua consciência, do seu padrão vibratório, com o que trazer de melhor do ontem, irá te tornar as pessoas mais flexíveis ou a pessoa mais flexível para os momentos dos dias de hoje e dos tempos de amanhã. Você não precisa saber o que foi. Você só precisa saber o que tu fará para reconhecer e agir de forma reta na sua vida de agora. A sua casa é sua estrada, e nela você seguirá, seguindo caminhos ainda tortuosos e pedregosos para o seu reconhecimento como pessoa física e espiritual, a descobrir o seu melhor caminho. Então, Júlio de Assis, muito obrigado pelo ensinamento, pelo esclarecimento, muito valioso para nós, porque mostra exatamente isso, né? A nossa grande preocupação, né? Obrigado, Renata, já vejo aqui. A gente vê a grande preocupação, é uma preocupação natural, né? Uma curiosidade infantil que nós temos, principalmente porque a ideia de reencarnação ela é muito floreada de fantasias. Então é muito natural que a gente se deixe envolver por essas fantasias e queiramos buscar ali, né, imagens, cenários, principalmente quando o incentivo e estimula o nosso orgulho. Quem não gostaria de olhar para trás e perceber que foi o nobre, mesmo o nobre completamente indigno, mas o que vale para nós dentro dessa felicidade do mundo material é a posição que nós ocupávamos. Porque eu fui um faraó, porque eu fui um rei, porque eu fui um general, porque eu fui um governante. Mas a gente nunca pensa que tipo de pessoas nós poderíamos ter sido, apesar da posição terrena que nós ocupamos. Então essa orientação que nosso amigo Júlio traz aqui é exatamente isso. Né? Deixarmos essas fantasias infantis,
de tentar descobrir o passado, mas tentarmos trabalhar no presente. Porque as tendências, como nós vimos aqui, as dificuldades que nós vivemos, já são para nós todos os instrumentos necessários para que a gente possa construir um futuro diferente. Basta, como lembra ali aquelas passagens do Evangelho, que nós tenhamos olhos de ver. Para cada facilidade, para cada dificuldade que nós tivermos, significam elementos, são ingredientes que foram ali programados e estabelecidos para o nosso crescimento. Se nós soubermos aproveitar os benefícios e trabalharmos arduamente para contornar esses malefícios, esses obstáculos, certamente nós teremos uma existência muito mais proveitosa. Eis aí então o esclarecimento fundamental. Então, ao chegarmos num ambiente espiritual, quando do nosso retorno, não nos deixarmos levar pelo deslumbramento, mas continuarmos trabalhando seriamente, porque nós sabemos qual é o objetivo, qual é o nosso propósito principal. Rapidinho aqui, só um instantinho, pessoal. Deixa eu ver aqui. A Renata trouxe para nós também aqui uma mensagem. Uma amiga eterna que trouxe para nós, desde já muito obrigado pela participação. Coloca para nós assim: o ontem é um passado que construiu o hoje, porém não sabemos o amanhã. Nossa pequenez, nossa ignorância, nos impedem de entender o que grandes filósofos nos diziam: sei que nada sei. Essa é a realidade que permeia o nosso coração. Deus sabe e nos sustenta em seus braços, como um pai que ama e nos ampara, sabendo da nossa inocência e mistificações. Ele nos proporciona nova oportunidade. Cada um em sua crença é amparado, é amado. Nada sabemos do nosso amanhã, somente a certeza de que somos cuidados. Que as rosas caiam sobre vocês, que rumam ao conhecimento, ao estudo e ao autoconhecimento. Então, muito obrigado, querida amiga, pela participação aqui conosco também. Então, mais ensinamentos aqui para poder perfumar o nosso estudo, né, para nos ajudar nessa melhor compreensão. E nós percebemos que nessas orientações de quem está do lado de lá, foca exatamente isso. Não é o que nós fizemos, mas como nós fizemos aquilo e como nós podemos fazer diferente agora. Independente da posição em que nós nos ocupamos e das circunstâncias em que nós estamos vivendo. O modo como nós vivemos essas experiências é o que é o determinante. Vamos lá, seguindo aqui para nós. Diz assim então também para finalizar. Então, Maria João de Deus recebeu essas orientações, mostrando que a mente dela, em especial, já que falou para ela, guarda as mesmas características de quando ela estava encarnada. Então ela precisa meditar muito sobre essa condição, mudar essa visão, mudar essa condição, para que ela possa então assimilar essas novas ideias. Solicitei assistência e auxílio ao que ele prometeu coadjuvar no mesmo instante, a fim de me certificar quanto à realidade das existências transcorridas. Pediu que me conservasse mentalmente numa atitude passiva e, com as mãos sobre a minha fronte, colocou-se na posição de magnetizador. A princípio senti a sensação de abalo, mas sem o mais leve traço de sono ou de inconsciência, experimentando antes um extraordinário aumento de lucidez e observando maior agudeza de percepções, comecei então a ver, não exteriormente, mas em meu íntimo, uma série de coisas e de acontecimentos a que me sentia indissoluvelmente ligada sem o saber. Vi seres aos quais me pressentia ungida por inquebrantáveis algemas, e lhes ouvia a voz terrível ou acariciadora. Eu ia compreendendo todos esses fatos que me sucediam uns aos outros. Se vi algo nesses panoramas retrospectivos que me trouxe gratos prazeres ao coração, também enxerguei as misérias de minha alma necessitada de esclarecimento e redenção. E, se não é possível relatar todas as visões daqueles minutos em que me coloquei sob o império da excitação vibratória provocada
pela bondade do meu guia com os seus poderosos fluidos, posso dizer-vos de uma cena tocante, eternamente gravada em meu espírito. Então aqui ela conta para nós agora essa história de uma encarnação. Experimentei nessas sensações de volta ao passado o vácuo do meu coração envenenado pela atração dos gozos mundanos, antes de retornar ao orbe da minha derradeira encarnação. Vi-me como um ser errante, sem destino, crucificado pelo isolamento e pela condenação da consciência poluta. Então, dentro desse processo de retrospecto ao passado, a partir da influência, né, fluídica desse companheiro, desse amigo com quem ela tinha contato, ela então começou a ter algumas lembranças positivas, negativas, situações que ela vivenciou. E aqui então o que ela destaca para nós nesse início é que ela se viu como desencarnada após a existência anterior a essa última que ela viveu. Então ela tinha vivido tal experiência, desencarnou, depois reencarnou como Maria João de Deus. Ela se viu então no intervalo entre essas duas. E ela já pôde então descrever: vi-me como um ser errante, sem destino, crucificado pelo isolamento e pela condenação da consciência poluta. Aqui, claro, ela não vai trazer para nós, né, a intensidade dessa experiência e a dor que ela viveu, a dor moral que ela viveu nesse momento. Mas ela continua: perambulando, mas retida no mesmo lugar, como se fora chumbada ao solo, encontrei alguém que reconheci ser um espírito ferido à minha um espírito querido à minha existência. Aproximei-me então, depois de longa ausência, daquela que me serviu de mãe, a quem conhecestes. Então ela coloca que enquanto ela vagava pelo mundo espiritual, e ela coloca para nós aqui, né, retida no mesmo lugar onde ela vivia, ela encontrou então ali como se fosse chumbada ao solo. Ou seja, era aquele espírito desencarnado, mas com a consciência bastante materializada. E ela então se aproximou da mãe, daquela que foi a sua mãe, já encarnada. Então a mãe estava encarnada, ela desencarnada, e ela se aproxima. Aproximei-me então, depois de longa ausência, daquela que me serviu de mãe, a quem conhecestes. Como me sensibilizou vê-la naquela situação de humildade, lutando com 1000 asperezas num destino de pobreza ingrata. Você se lembra que quando nós estudamos, no início desse livro, nós vimos um pouco da biografia. E a mãe de Maria João de Deus tinha sido, se eu não me engano, não me lembro se era ela ou se a avó dela tinha sido uma escrava liberta. Então ela estava aqui na época da escravidão do Brasil. E ela via então a mãe, né, acho que a mãe era filha de ex-escrava naquele caso, né? Então, nesse momento ela então viu aquela mulher numa situação de grande pobreza, de grande dificuldade. Acerquei-me daquela jovem de faces maceradas nos trabalhos e lembrei das alegrias mentirosas de que fomos partícipes no passado. Tive ímpetos de incitá-la a abandonar as tristezas da sua vida material, ou seja, de instigá-la ao suicídio. Mas uma voz imperiosa ordenou que eu me prostrasse de joelho. Contemplei genuflexa o seu semblante cheio de serena grandeza no infortúnio e chorei. Chorei muito, exclamando: ó, tu que já sorveste comigo na taça das efêmeras felicidades da terra, o mesmo vinho de envenenado sabor, e que hoje resgatas na túnica dos pobres e dos humilhados as dívidas de outrora, ajuda-me em seus bons desejos. Eu quero também esconder nos trapos da plebe anônima e sofredora as úlceras da minha enorme desdita. Então ela pede aqui, né, nessa rogativa, que ela também receba como benefício uma reencarnação anônima,
esquecida no meio do nada, no meio de todos, para que ela possa, nesse esquecimento, nessa vida tão simples e tão sofredora, a possibilidade de resgatar os seus débitos passados. E ela diz: lavarei com lágrimas as nódoas da minha consciência, seja eu sangue do teu sangue, carne da tua carne. Dá-me das tuas vestes e das tuas preocupações. Dá-me dessas dores que hoje te crucificam e desses despojos que desfazem os teus enganos e ilusões, porque só eles, só esses sofrimentos salvadores, balsamizarão as minhas feridas, devolvendo-me a paz consoladora. Recebe-me, ó Espírito bem-amado, afaga-me em teu carinhoso regaço, para eu adormecer esquecendo. Eu tenho necessidade do ouvido numa luta nova, do esquecimento numa luta nova. Nessas rogativas sinceras, vi que o rosto daquela mulher se cobria de lágrimas, pensamentos tristes e amargosos envolviam-na. É que os meus apelos repercutiam no seu coração. Chorando, chorando, senti-me exausta de forças, sem poder erguer-me da prostração. Vibrações de uma brisa misteriosa varriam, entretanto, do meu cérebro esgotado, as mágoas e as preocupações. Eu perdia a consciência de mim mesma. É que dava o primeiro passo para o meu renascimento na Terra. E, segundo os meus desejos, aquela mulher me recebia em seu seio para, igual a ela, sorver o fel da aprovação redentora. E, imitando-a, fui também mãe para sofrer e me redimir. Então aqui ela fecha esse nosso capítulo contando uma dessas experiências que ela vivenciou. E o que chama atenção para nós aqui, já que nós consideramos Maria João de Deus como um espírito tão bem-sucedido na sua proposta reencarnatória, se nós podemos dizer assim, e o mais impressionante para nós foi o salto que ela deu, em termos evolutivos, de uma encarnação para outra. Porque ela conta aqui da lembrança que ela teve numa existência passada, um espírito vicioso, mundano, com a consciência ali, né, naquela tortura, enquanto ela se encontrava no plano espiritual. Ela aceitou, tomada por essa culpa, por essa vontade de se transformar, e também pelo apoio que ela recebeu, tanto desse espírito, que foi a sua mãe, como também dos espíritos amigos que acompanhavam-na, ela então aceitou essa proposta e viveu com dignidade. Então, de uma única existência, essa é a parte interessante para nós, nós vimos então que ela saiu de um espírito cheio de dívidas para um espírito cheio de méritos, de uma encarnação para outra. Então, se para nós hoje nós vemos as nossas encarnações com as dificuldades, com as dores e tudo mais, nós percebemos que tudo isso faz parte desses instrumentos tão importantes para a nossa transformação, para o nosso crescimento. E se esses instrumentos forem bem aproveitados para o nosso desenvolvimento, nós podemos esperar uma existência com grandes possibilidades de conquistas e de construção da nossa felicidade. Isso, naturalmente, construção, porque nesse caso a felicidade é parte de um processo longo de transformação, de construção e tudo mais. Então, meus amigos, nesse nosso capítulo, encerrado agora, nós tivemos então aqui nos domínios das recordações, nós vimos então as dificuldades para nos lembrarmos das existências passadas, ou para esses espíritos do plano espiritual se lembrarem dessas existências passadas, as dificuldades relativas às impressões físicas, relativas às crenças e concepções que levam para o mundo espiritual, a necessidade que nós temos, né, de desde já trabalharmos por essa educação do espírito. Inclusive nós temos, né, uma trabalhadora bastante dedicada no meio espírita, a Dora Encontre, em que ela faz estudos, publicações de livros, falando sobre a pedagogia espírita. E o projeto dela é exatamente isso. A pedagogia espírita é a pedagogia de trabalhar o espírito
para fazer com que ele se reconheça na sua condição de espírito imortal e também dos propósitos, né, da sua existência e de todo o trabalho para a sua transformação e evolução. Então nós temos que utilizar a doutrina espírita, ao nos aproximarmos da doutrina espírita, não fazer com que ela seja para nós aquela religião que nos agrada, como geralmente acontece no mundo todo. Todo mundo se aproxima de uma religião porque tem afinidade, porque gosta. E acaba depois se esquecendo do principal objetivo, né, que é exatamente fazer com que essa escola do espírito, porque toda religião é uma escola de espírito, que esse espírito seja bem educado, que consiga aproveitar a oportunidade. Não espíritos medianos que tiram nota para passar de ano, mas espíritos que conquistam notas máximas dentro daquilo que é possível, para que eles mostrem, tanto no seu crescimento intelectual, compreendendo a sua natureza espiritual, como também da sua transformação moral, que é o mais importante de tudo. Porque nós vemos, como Maria João de Deus, que ela chegou no mundo espiritual como um espírito absolutamente ignorante com relação à realidade que a envolvia, já que ela trazia outras crenças, né, como ela mesma colocou. Ela coloca para nós aqui, é verdade que nós católicos não encontráramos o purgatório e os seus instrumentos de suplício depurador, nem o inferno e suas tenazes demoníacas, ou o paraíso lotado de anjos e virgens. Então, exatamente essa realidade que ela não encontrou, ela acabou se deparando com outra, mas muito mais importante que isso. Ela chegou no mundo espiritual, levando na sua bagagem o mérito de viver essa experiência no mundo espiritual, num ambiente que para ela seria muito proveitoso, distante daquela última existência que ela teve, daquela última experiência que ela teve no mundo espiritual, existência de purgação de fato, de sofrimento, de dor e de dramas de consciência. Então vale muito mais o espírito chegar no mundo espiritual sem o conhecimento, mas trazendo os méritos e as virtudes para alcançar novas conquistas, do que ele chegar com teorias do mundo espiritual, mas sendo um espírito ainda muito ligado aos vícios e tendências do mundo material. Nós temos a oportunidade de fazer os dois, de nós nos desenvolvermos intelectualmente e conhecendo o mundo espiritual na sua natureza, mais próximo possível dessa realidade, e ao mesmo tempo fazermos esse trabalho de transformação interior. Então hoje a doutrina nos proporciona esses dois caminhos que nós podemos caminhar paralelamente, sem chegarmos no plano espiritual com esse desequilíbrio, conhecendo mais coisa, mas fazendo pouca coisa, ou fazendo muita coisa sem conhecer muita coisa. Nós podemos fazer muito, conhecendo muito também. Então é isso, meus amigos. Fechando por aqui o nosso encontro de hoje.